Olá, meu nome é João Batista da Silva Porto Júnior, sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo. Olá, meu nome é Thaís Finocchio Seixas, sou graduada em Arquitetura e Urbanismo e esse vídeo apresenta o artigo Centro de Niterói em 6 tempos, a subordinação da política habitacional à financiarização do espaço urbano, no período entre 2013 e 2026. Gostaríamos de agradecer ao professor Werther Roser, da Universidade Federal Fluminense, pela coautoria nesta pesquisa. Bom, e também gostaríamos de agradecer ao terceiro Simpósio Latino-Americano de Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade, organizado pela ANAP em parceria com a Univale. Bom, esse artigo ele analisa o processo de financiarização do Centro de Niterói entre 2013 e 2026, a partir de 6 marcos institucionais, investigando de que forma esses instrumentos contribuíram para subordinar a política habitacional à lógica de valorização imobiliária e financeira do espaço urbano. A justificativa parte de uma constatação que, desde a década de 2010, o bairro Centro de Niterói é o objetivo de sucessivas iniciativas de intervenção que, longe de serem ações isoladas, compõem um conjunto articulado que, ao longo de mais de uma década, reconfigurou as condições de produção e apropriação da região central da cidade. Bom, Niterói, cabe ressaltar, é um município de porte médio, situado na região metropolitana do Rio de Janeiro, que dá relevância adicional ao caso, né, permitindo observar a financiarização urbana para além dos grandes centros tradicionalmente estudados pela literatura. Antes da gente entrar nos instrumentos analisados, vale situar em que cidade eles operam. Niterói tem cerca de 500 mil habitantes e, segundo o censo de 2022, mais de 36 mil domicílios em territórios de favela, ao mesmo tempo em que apresenta quase 28 mil imóveis desocupados. São também cerca de 160 mil pessoas no cadastro único, ou seja, quase um terço da população, o que dialoga com o dado de que 37% da população reside de forma precária ou irregular. Atualmente, R$ 500 mil é o valor de entrada de um apartamento de 2 quartos e 51 metros quadrados, lançados na orla do bairro Centro, um bairro historicamente popular. Atualmente, também, R$ 600 milhões foram disponibilizados em empréstimos sem juros ou a juros subsidiados a incorporadoras locais via fundo público. Bom, o referencial teórico dessa pesquisa, né, parte da ideia de que o espaço urbano não é apenas um suporte físico da economia. Ele é produzido socialmente e integra os próprios processos de reprodução do capital. E aí é nessa linha, né, que um importante, né, pensador, David Harvey, descreve a passagem, né, do gerenciamento urbano para o empresariamento urbano. E esse é um conceito, né, extremamente importante para esse trabalho, que é o conceito do empresariamento urbano, que, né, vai acontecer ali principalmente a partir da década de 70, onde diversas, né, cidades ao entorno do globo vão se, digamos assim, vão passar, né, dessa dominância do gerenciamento para essas políticas de parcerias com o setor privado, né, para atrair investimentos e competir, né, por capital. A esse conceito, né, esse artigo também soma o conceito de financiarização, entendido como a crescente influência de agentes, mercados e lógicas financeiras sobre a vida econômica e social, que no campo urbano transforma terra, imóveis e moradia em ativos financeiros. É dentro dessa definição que reconhecemos 2 momentos da financiarização da moradia. Primeiro, a produção do imóvel, depois a sua ocupação, quando o próprio uso passa a ser comercializado como um ativo. O Centro de Niterói atravessa exatamente essa transição entre os anos de 2013 e 2026. Esse processo é o que orienta a pergunta que guia essa pesquisa: de que maneira a sucessão desses instrumentos reordenou as prioridades da política urbana municipal e reposicionou a política habitacional nas estratégias de desenvolvimento do Centro de Niterói. A hipótese é que esses instrumentos constituem momentos complementares de um mesmo processo da reestruturação orientado pela valorização fundiária, no qual a política habitacional não desaparece, mas fica subordinada à dinamização econômica, à atração de investimentos e à ampliação da liquidez dos ativos imobiliários. Para investigar essa hipótese, a pesquisa combina, então, análise documental com dados imobiliários do centro, com base no ITBI referente ao período entre 2020 e 2025, e a reconstrução histórica e institucional dos marcos analisados. O argumento central, então, do artigo é organizado em uma cadeia de 6 instrumentos aprovados entre 2013 e 2026,
que busca retratar o que identificamos como sendo um arco temporal do processo de financiarização urbana em Niterói, onde cada um desses instrumentos cumpre uma função distinta, mas todos operam na mesma direção. O primeiro momento analisado é o Unicentro, que não nasce de um processo de planejamento conduzido pelo poder público. Seu projeto básico foi elaborado por um consórcio de grandes empreiteiras nacionais que já haviam atuado na Operação Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. O modelo de financiamento previa a emissão de certificados de potencial adicional de construção e CEPACs, que nunca chegou a ocorrer. A operação foi aprovada pouco antes da revisão do Plano Diretor Municipal, o que também foi entendido como um fator de insegurança jurídica à época. Na época também, o próprio estudo de impacto de vizinhança reconheceu o risco de gentrificação, sem propor, contudo, medidas efetivas de mitigação para tal efeito. O contexto de aprovação da operação coincide com a abertura de capital das grandes incorporadoras, Cyrela, PDG, Gafisa e MRV. E é nele que a Cury Construtora, que já havia formado uma joint venture com a Cyrela, chega a Niterói, construindo conjuntos habitacionais no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Para esse estudo, a trajetória da Cury é particularmente significativa, porque ilustra os dois momentos da financiarização da moradia. Primeiro, a produção da habitação de interesse social, viabilizada por subsídios públicos e pela expansão do crédito imobiliário. Hoje, essa mesma empresa constrói microapartamentos situados na orla do centro, a terem um aluguel explorado como ativo financeiro nesse segundo momento, o de ocupação, quando a própria Cury abre capital e se integra ao circuito financeiro global. O programa Centro 450, né, de 2023, ele não cria, né, novos instrumentos, ele executa com investimentos públicos da ordem de 420 milhões de reais, parte das intervenções, que é o que havia previsto, mas não tinha conseguido viabilizar enquanto instrumento financeiro. E aí está a contradição que o artigo busca evidenciar: recursos públicos volumosos direcionados à valorização de uma área que concentra uma significativa população de baixa renda, uma população que não só não é atendida por essas intervenções, como é pressionada, né, por essas intervenções, gerando processos de gentrificação. O terceiro instrumento é a Lei Urbanística de 2024, que consolida juridicamente os parâmetros da OLC Centro, vinculada ao Plano Diretor de 2019. Ela incorpora a lei de hotéis, a lei do retrofit, tornando permanentes flexibilizações que antes dependiam de instrumentos específicos. Essa lei não prevê ZEIs vazias no centro, mesmo tendo tido a oportunidade, além de fragilizar as ZEPACs, as zonas de preservação do ambiente urbano. O que temos como uma subordinação da memória e da identidade local à lógica de valorização imobiliária. O quarto instrumento investigado é o Fundo de Desenvolvimento Imobiliário do Centro de Niterói, aprovado em 2025 e que destinou 400 milhões de reais do Fundo de Equalização dos ROIs ao setor imobiliário, sob um discurso que também engloba a provisão de habitação de interesse social, mas que sem mecanismos efetivos que garantam esse resultado. A meta oficial é atrair 40 mil novos moradores para a região central da cidade, o mesmo número que já havia sido proposto pela Unicentro 12 anos atrás, com a justificativa explícita de aumentar a arrecadação diante da perspectiva de redução de receitas com os royalties de petróleo. O quinto instrumento é o Programa Reviver Centro, aprovado em 2026, que institucionaliza a proposta de revitalização do bairro e se apresenta como um plano de oportunidades, mapeando imóveis ociosos na região. Entretanto, esse mapeamento não serve para a aplicação do IPTU progressivo no tempo, por exemplo, previsto no Plano Diretor de 2019 e nunca regulamentado, mas sim para a prospecção de mercado. A habitação popular mencionada pelo programa se restringe exclusivamente à faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que já é atendida pelo mercado formal, deixando de fora as faixas 1 e 2. Por fim, o projeto de lei número 63 de 2026, que visa instituir a Lei de Estímulo ao Desenvolvimento da Infraestrutura de Turismo e que recebe popularmente o nome de Nova Lei de Hotéis, ainda em tramitação na Câmara Municipal, é o ponto em que a lógica da cadeia se torna explícita. A proposta se insere no segundo momento da financiarização da moradia, onde a ocupação passa a ser intermediada por operadores especializados, em que o aluguel é comercializado como serviço e o imóvel como ativo financeiro.
O PL 63 de 2026 formaliza, então, juridicamente essa transição por meio de 3 mecanismos. Primeiro, a individualização da matrícula de IPTU por unidade de acomodação, o que transforma cada unidade em ativo individualmente transmissível. O segundo, o gravame antirresidencial no Registro Geral de Imóveis, apresentado como uma salvaguarda do interesse público, mas que, na prática, impede que o adquirente tenha os direitos de moradia, ou seja, como residir ali permanentemente sem a intermediação de um operador. E, por fim, a multipropriedade com frações de tempo individualizadas, que replica a lógica dos fundos de investimento imobiliários, mas sem o monitoramento da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. A proposta também cria a categoria de acomodações especializadas, moradia temporária ou semipermanente, apresentada como resposta a demandas de estudantes e idosos. Na prática, sua função real é regular as chamadas moradias por assinatura, ou seja, criando uma indistinção entre habitação e hospedagem. Um uso que funciona como moradia de fato, mas sem sua proteção jurídica, e permitindo ainda a flexibilização da metragem mínima, que seria exigida para habitações convencionais, uma vez que esta é desclassificada como tal. O elemento mais significativo, contudo, desse PL é o deslocamento da justificativa política. Da apresentação desse projeto, então, emergiu explicitamente a necessidade de fortalecer as receitas municipais diante da incorporação do ISS ao IVA pela reforma tributária. Pela primeira vez, a valorização imobiliária não aparece como uma consequência desejável das intervenções, mas como instrumento estratégico declarado de sustentação das finanças municipais, aprofundando ainda mais o empresariamento urbano, que torna aceitável que o mercado defina aquilo que o planejamento deve permitir, em vez do planejamento definir o que o mercado pode fazer. O PL 63 de 2026 não é, portanto, política habitacional nem de turismo, mas engenharia fiscal orientada à circulação de ativos e à maximização da arrecadação tributária, onde a moradia perde valor de uso e passa a ser tratada como serviço operado por plataformas digitais vinculadas ao capital global. Tomados em conjunto, os 6 tempos mostram, então, que a UOC Centro fracassa enquanto instrumento financeiro, mas sua lógica não é abandonada. Cada instrumento prepara o terreno para o próximo e a política habitacional é reconfigurada, permanecendo no discurso institucional como legitimação para um processo cuja lógica de fundo é a valorização fundiária. O projeto de lei 63 de 2026 completa o ciclo que a UOC Centro buscou inaugurar, que o Centro 450 executou, a Lei Urbanística consolidou e o Fundo de Desenvolvimento Imobiliário do Centro de Niterói financiou e o programa Reviver Centro prospectou. O PL ainda revela que a produção imobiliária do centro não foi pensada para a parcela da população que historicamente ali habitava, ainda que a justificativa da inclusão social constasse nos textos dos instrumentos anteriores. Os dados corroboram essa leitura. Entre 2020 e 2025, o número de transações imobiliárias no centro cresceu de 299 para 1.414, um aumento de 472%. O valor dos aluguéis residenciais subiu apenas em 2025 13%, e uma pesquisa divulgada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Niterói mostrou que cerca de 60% dos adquirentes das unidades lançadas atualmente no centro não são moradores da cidade, sendo que a maioria destes ainda possui renda superior a R$ 16.000 por mês. Bom, e assim, né, a gente pode concluir que essa análise confirma a hipótese formulada inicialmente. Esses 6 instrumentos, eles não são episódios isolados, mas momentos complementares de um mesmo processo de reestruturação orientado pela valorização do centro. A política habitacional não desaparece, mas se subordina à dinâmica econômica, à atração de investimentos e ao aumento da liquidez dos ativos imobiliários. O consenso político em torno dessa inversão, pela qual o mercado passa a definir os limites do planejamento, consolidou-se com a reforma tributária, que forneceu o argumento fiscal que faltava para a transformação, a valorização imobiliária em estratégia declarada de sustentação das finanças municipais. A cidade passa a ser tratada como um ativo financeiro e a política habitacional converte-se em um mecanismo de exclusão. É dessa lógica que decorre o paradoxo identificado nesse estudo, um modelo que produz um espaço urbano cada vez mais caro e, por consequência, menos acessível à população que nele vive.
os 420 milhões do programa Centro 450 e os 400 milhões do Fundo de Desenvolvimento Imobiliário do Centro de Niterói, direcionados à valorização fundiária, não apenas deixam de enfrentar o déficit habitacional pré-existente, como também pressionam para a expulsão da população de média e baixa renda do centro, historicamente um espaço de uso popular. A principal contribuição desse estudo é demonstrar, por meio dessa periodização, que a financiarização urbana é um processo institucional cumulativo, no qual o Estado, aqui representado pelo Poder Executivo Municipal, desempenha um papel central, mobilizando de forma articulada instrumentos urbanísticos, financeiros, regulatórios e discursos que subordinam a política habitacional à lógica do mercado. Mesmo sob o discurso da inclusão social, mesmo sobre o discurso da inclusão social. Né? Essa leitura crítica é condição necessária para construir alternativas que recoloquem a moradia e o direito à cidade no centro efetivo das políticas urbanas. Agradecemos novamente pela oportunidade de apresentar essa pesquisa nesse terceiro simpósio latino-americano de cidade, arquitetura e sustentabilidade. E convidamos, né, todos a fazer a leitura do artigo e desejamos uma boa reflexão crítica acerca do empresariamento urbano, da financiarização da moradia e das consequências do urbanismo neoliberal para as cidades. Muito obrigado. Obrigada.